Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, é um prazer ter todos vocês aqui. Final de temporada, agora naquele período entre o fim de uma temporada e início de outra, as notícias começam a acontecer, chegada de jogadores, saída de jogadores, patrocinadores, enfim. E agora a gente vai falar nesse vídeo de hoje sobre sorteio da Libertadores. Já temos o nosso adversário para a fase preliminar da Libertadores, a pré-Libertadores. Já sabemos quem é o nosso primeiro adversário e já temos mais ou menos uma noção de, avançando, quem a gente pode enfrentar. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar sobre a renovação de Ángel Romero. Acabei um pouquinho antes de gravar o vídeo aqui, li a notícia que o Romero vai renovar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E claro, vamos falar um pouquinho também sobre a minha opinião sobre uma possível, sobre uma suposta, sobre uma possibilidade da chegada de Pogba ao Corinthians. Antes da gente falar desses três assuntos, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like. Tudo rapidinho. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, vai lá, deixa o like. E depois compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles recebam o canal do Torcedor Corintiano em primeira mão e estejam sempre aqui acompanhando a gente. Para início, vamos falar do assunto que eu acho que hoje é o mais importante, que é o sorteio da Copa Libertadores. O Corinthians, como a gente sabe, vai entrar na fase de pré-grupos. Fase eliminatória, fase de mata-mata. O Corinthians entra já na segunda fase desse mata-mata. A fase de mata-mata tem equipes muito interessantes, podemos dizer assim, ou equipes tradicionais, e tem outras equipes nem tanto. O Corinthians vai entrar na segunda fase e vai enfrentar um time que, assim, de verdade, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Se eu não estou enganado, é a primeira vez que disputa a Copa Libertadores. E esse time vai ser o Universidad Central da Venezuela. Mandei até um Venezuela. Eu nunca ouvi falar desse time, não sei se vocês já tinham ouvido falar. É sim uma das equipes que o Corinthians tinha à disposição do sorteio mais interessantes para o Corinthians pegar. Por quê? A gente sabe que o futebol de clubes venezuelano é fraco. É muito fraco, talvez um dos piores do continente. Ao que tudo indica, é um time que não tem nenhuma questão de campo, de altitude, nada dessa questão, nada desse fator. Então é uma equipe que o Corinthians tem totais condições de passar e passar com tranquilidade. Lembrando, o primeiro jogo é na Venezuela e o Corinthians decide depois aqui na Neoquímica Arena. Então a realidade é, o tropeço ele pode existir? Pode, porque é mata-mata. Mas o Corinthians tem a obrigação de passar da Universidad Central da Venezuela, uma equipe que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu não tenho nem conteúdo para falar sobre, assim, de verdade. Ah, como joga, como não joga. Eu sei que, pelo que eu vi hoje nos canais especializados, foi uma equipe que venceu o primeiro turno lá, a primeira parte do campeonato venezuelano, mas depois na segunda caiu bastante, terminou já ali no meio de tabela. Então é aquilo. A gente não sabe como vai chegar lá, mas o Corinthians tem a obrigação de vencer a Universidad Central. Passando pela Universidad Central, tem mais um jogo, mais um mata-mata, para aí sim, vencendo, entrar na fase de grupo. E aí tem uma equipe muito tradicional, uma equipe que incomodou já times brasileiros, uma equipe mais conhecida, que é o Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil que pode ser o nosso adversário, porque o Barcelona também vai ter o confronto dele, que virá de uma equipe boliviana contra o El Nacional do Equador. Essas são as equipes que o Corinthians pode enfrentar na sua caminhada. Vencendo a equipe venezuelana no primeiro confronto, pode enfrentar ou o Barcelona, ou essa equipe da Bolívia, ou esse El Nacional do Equador. O caminho é difícil. Eu considero difícil pelo Barcelona de Guayaquil. Porém, não é impossível. Se o Corinthians conseguir reforçar o elenco do jeito que tem que reforçar e se mantiver metade que seja do desempenho que estava tendo no final da temporada no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que o Corinthians vai conseguir se classificar e vai conseguir entrar na fase de grupos. Lembrando, de todos os confrontos que vocês vão ver nas televisões, 4 equipes vão se classificar para os grupos da Libertadores, e o Corinthians precisa vencer esses 2 confrontos para se colocar nesse lugar.
falando de um assunto que saiu agora, que vinha gerando vai renovar, não vai renovar? Ángel Romero renova por 1 ano de contrato. Notícia que saiu no UOL, foi confirmada pelo canal do Meu Timão. Romero renova por mais 1 ano de contrato. E assim, eu acho muito importante renovar com o Romero, de verdade. Eu sou contra talvez uma renovação de 2 anos com o Romero, mas eu acho que ano a ano, vendo o desempenho do Romero no ano anterior, eu acho que é sim muito interessante. O Romero foi um cara importante, o Romero é um bom reserva, o Romero é um cara que tem aquela ligação com o clube, é um cara que representa a camisa do Corinthians, é um cara que, por exemplo, no jogo de Criciúma foi lá, comprou a briga da torcida, discutiu com o torcedor, interveio em prol do torcedor. Então assim, é um cara que tem que renovar pelo menos para mais uma temporada. Dependendo de como for esse ano, se o Romero desempenhar bem, se o Romero jogar bem, se o Romero for um bom coadjuvante, um cara que entra e ajuda, eu acho que não tem problema nenhum renovar para 2025, e se em 2025 ele for bem, renova mais 1 ano para 2016. O Romero é um cara que não me incomoda no sentido de que, de ano em ano, eu acho que tá perfeito. É um cara que pode agregar muito, principalmente na parte de liderança do elenco. E para encerrar o vídeo, vamos falar sobre Paul Pogba. Eu sei que já surgiram notícias que estaria mais perto, já veio o Augusto Melo falando que não tem nada, já surgiu casa de aposta, patrocinadores de sites de acompanhantes, enfim, tudo envolvendo o Paul Pogba, e eu não quero falar se vai vir ou não. Isso daí eu vou deixar mais pra frente. Eu vou dar a minha opinião sobre se eu gostaria ou não que o Pogba viesse pro Corinthians. Eu acho que todo mundo que já ouviu falar do Pogba sabe de uma vertente que é muito presente no futebol do Pogba, que é ele joga quando quer. E isso é o problema envolvendo o Pogba. Por quê? Porque o Pogba é um cara caro. A gente tá vendo que se o Pogba viesse, ele viria nos mesmos modos do Memphis. Porém, eu acredito que o Pogba viria por um valor ainda maior, porque o Pogba é mais jogador do que o Depay. O Pogba, de verdade, ele já conseguiu ser craque da bola quando ele quis jogar futebol. O Pogba é um dos, assim, dessa geração, mais técnicos meio-campistas que tivemos. O problema do Pogba é, ele não gosta de jogar continuamente futebol. Ele faz um jogo bom, depois ele vai 2, 3, sem vontade. Aí outro jogo ele faz muito bom, depois ele joga 2, 3, sem vontade. O Pogba tá vindo de suspensão de doping. Ele tá 1 ano e meio parado, só vai poder voltar a jogar a partir de março, eu acho. Então, qual Pogba viria para o Corinthians? O Pogba que quis jogar bola? O Pogba que comeu a bola na Copa do Mundo de 2018? O Pogba que durante algumas temporadas na Juventus jogou futebol demais? O Pogba que encantava os olhos? Se você já viu o jogo do Pogba, se você já jogou no videogame com o Pogba, você sabe que é um cara que, se vem pro Brasil com vontade, ele não é só o melhor meio-campista, ele é o melhor jogador jogando no futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, porque o Pogba, ele tá na prateleira, pra mim, de craque de bola. O problema é que ele joga quando quer. E aí que me entra a questão. Pogba vindo e jogando com toda a vontade do mundo, não tem dúvida que eu quero ele no Corinthians. Não tem dúvida. Pogba vindo para ganhar uma bala que ele vai ganhar e não agregando futebolisticamente dentro do clube, eu tenho as minhas ressalvas, de verdade. E assim, a gente viu o Memphis que para muitos seria o novo Rames e se demonstrou completamente ao contrário. Será que o Pogba vai ser mais pro lado Rames ou mais pro lado Memphis? Se for pro lado Memphis, eu assino agora com ele, eu vou no aeroporto buscar ele, a gente rastreia o voo dele, rastreia o carro, rastreia tudo, traz hoje, porque é outro nível de jogador. Se for pra ser igual o Rames, se for pra ser um cara que vai jogar um jogo hoje, vai ficar 5, 6 jogando com uma perninha mascarada, com um chinelinho absurdo, talvez eu pegaria esse dinheiro e investiria em jogadores mais baratos, porém mais interessantes, pro que o Corinthians precisa, tá? De qualquer forma, é um jogador extra classe, é um jogador fantástico, e se o Corinthians realmente fechar com o Pogba, der um jeito de vir, vai ser um cara que, assim, pro bem ou pro mal, pelo menos em questão de marketing, vai impactar demais
o clube, o Corinthians e todo o seu torcedor. É isso, rapaziada. Deixem nos comentários o que vocês acham da chegada do Pogba, de uma possível chegada do Pogba, se vocês concordam com essa chegada, da renovação do Romero e do sorteio da Libertadores, se vocês acham que o Corinthians passa com tranquilidade. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!